Boa noite a todos. Hoje damos sequência com a nossa última noite do primeiro simpósio online da Liga Acadêmica de Psiquiatria da Faculdade de Medicina de Barbacena, com o tema transtorno de ansiedade. E hoje contamos com a presença da médica psiquiatra doutora Alice Xavier, com o tema transtorno de ansiedade generalizado e transtorno do pânico. Ela é médica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, psiquiatra e mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal Ciência da Saúde de Porto Alegre, pesquisadora do Programa de Transtorno de Ansiedade do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, doutoranda em Psiquiatria pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental pelo Centro de Estudos da Família e do Indivíduo de Porto Alegre. Seja muito bem-vinda, Alice. Olá, então boa noite. Vou colocar aqui a apresentação. Tudo certo, então imagino que estão me vendo, me ouvindo bem. Bom, em primeiro lugar, fico muito contente de estar aqui apresentando hoje para vocês. Quero agradecer a Liga pelo convite, a doutora Amanda Lima que me convidou. E a ideia, então, eu sei que hoje é o último dia, né, do simpósio. Vou conversar com você sobre transtorno de ansiedade generalizada e transtorno de pânico. Eu sei que a gente tem 1 hora, mas eu preparei uma aula que vai durar mais ou menos uns 30 minutinhos, acho que às vezes pela internet é até mais cansativo, e eu gostaria que a gente tivesse um tempo aí para discussão, para dúvidas, tá? Então, como a Amanda já me apresentou, né, sou psiquiatra e tenho uma formação também em terapia cognitivo-comportamental, e vocês vão entender um pouco o porquê que eu sou formada nessa área, vocês já devem ter visto ao longo do simpósio, né, o quanto esse tipo de terapia é importante quando a gente fala de transtornos de ansiedade, que é a área na qual eu trabalho desde que eu terminei a minha residência. Então, para a gente começar falando sobre transtorno de ansiedade generalizada e transtorno de pânico, a gente tem que lembrar que a ansiedade é normal, né? Então, uma coisa é o medo, que é quando a gente tem, né, uma ameaça que a gente vê, né, que é real. Outra coisa maior do que o medo é a ansiedade, mas que também é normal, né? A ansiedade, ela tem um papel adaptativo, né? Ela tem um papel de proteger a nossa espécie, ela tem um papel de aprendizagem, né? Então, por exemplo, quando eu vejo um leão na minha frente, eu tenho medo dessa ameaça real, e quando alguém me convida para ir para o mesmo lugar onde eu encontrei um leão, eu posso ter uma ansiedade, né? Isso eu vou me preparar para tomar uma decisão melhor ou não nessa situação. Já a ansiedade patológica é, então, aquela ansiedade exagerada, né? Então, quando a gente começa a ter um prejuízo na vida diária em função dessa ansiedade, desse medo antecipatório, tá? Então, isso é super normal, porque super bom a gente explicar, porque muitas vezes o paciente, ele vem pedindo ao psiquiatra que ele não tenha mais ansiedade, né? E isso não é possível e nem é saudável. Então, um pouco de ansiedade é normal. Porém, quando a gente passa a ter ansiedade exagerada, a gente começa a ter uma piora de desempenho, né? Alguns estudos mostram, se a gente fizesse um gráfico, assim, né, entre grau de ansiedade, grau de desempenho, uma ansiedade nula, ela não confere um desempenho muito bom. Uma ansiedade intermediária, ela confere um bom desempenho. Então, eu me preocupar com uma prova faz eu estudar com antecedência, eu me preocupar com o horário faz eu chegar no horário. Porém, quando essa ansiedade passa a ser exagerada, o desempenho, ele novamente cai, tá? Então, os transtornos de ansiedade, eles são esses padrões desadaptativos. E o núcleo deles, independente de qual transtorno de ansiedade a gente está falando, o núcleo é medo, esses pensamentos exagerados e acerca de medo, e os comportamentos evitativos. Tá? O que vai nos diferenciar entre qual transtorno de ansiedade eu estou falando vai ter a ver com o tipo de objeto ou situação que é temida, né? Então, no transtorno de ansiedade generalizada, o meu medo, ele é acerca do meu desempenho social e o meu comportamento é de evitar os eventos sociais. Se a minha fobia específica de avião, o meu medo e o meu pensamento é acerca do avião cair, meu comportamento é evitar andar de avião. Então, quando a gente está falando do transtorno de ansiedade generalizada, nós temos uma variedade de domínios da vida sobre o qual o indivíduo se preocupa em excesso,
né? E quando a gente está falando do transtorno de pânico, a gente tem o medo, isso ali a gente vai ver depois, né, nos critérios, de ter ataques de pânico, tá? Os transtornos de ansiedade, eles são os transtornos mentais mais comuns. A gente pode chegar a ter até 15% mais ou menos de prevalência na população geral ao ano, quando a gente pega, então, todos os transtornos de ansiedade. Então, eles são o maior grupo de transtornos em termos de prevalência que a gente tem dentro da psiquiatria. Começando, então, pelo transtorno de ansiedade generalizada, né, o TAG. Então, eu sei que aqui tem bastante texto, ninguém precisa decorar todos os critérios do DSM, né? A ideia é a gente ter em mente, a gente ter mais ou menos a ideia, né? E volta e meia a gente ir consultando se a gente precisar tirar alguma dúvida. Mas, então, a gente vê ali no critério A, que o TAG é o que a gente falou, né? Uma ansiedade, preocupação excessiva, aquela expectativa apreensiva, que ocorre na maior parte dos dias, por pelo menos 6 meses, tá? Então, ele pressupõe que tem essa duração mínima de 6 meses, e é com diversos eventos e atividades. Então, não é apenas estar preocupado com uma prova, né? Não é aquela pessoa que tem um casamento e está apenas preocupado com o casamento. O indivíduo com TAG, ele se preocupa com diversos eventos, e, em geral, essas pessoas, elas tiram férias, e mesmo assim elas seguem ansiosas, porque elas se preocupam com a viagem, com o planejamento, enfim. As pessoas com TAG, elas consideram difícil controlar a preocupação, e além da preocupação, que é o núcleo, então, do transtorno, a gente tem que ter 3 ou mais desses outros sintomas elencados no DSM, tá? Que são, né, inquietação, essa coisa as pessoas têm quase uma reação de sobressalto, né? Cansaço fácil, dificuldade de se concentrar, muito comum elas falarem que tem brancos na mente, irritabilidade, tensão muscular e a perturbação do sono. Então, em geral, são indivíduos que têm dores musculares, que não conseguem relaxar, né, não conseguem ter um momento de tranquilidade. Irritabilidade, essa perturbação do sono, em geral, no TAG, o mais comum é uma dificuldade de iniciar o sono, tá? Diferente daqueles indivíduos com depressão, que o mais comum é uma insônia terminal, porque no TAG, né, a pessoa ela vai deitar, mas a mente segue funcionando, é o momento de repassar o dia, de planejar o próximo, então a insônia é bem comum. Aquilo que a gente vê em todos os transtornos do DSM, né, os sintomas, eles precisam causar um sofrimento clinicamente significativo, eles não devem ser explicados por efeitos fisiológicos de outras substâncias, então não é um indivíduo que faz uso frequente, por exemplo, de cocaína, de outras metanfetaminas, né, e também não é mais bem explicado por outro transtorno mental. Então, a gente não tem aí, por exemplo, um indivíduo que tem um transtorno de humor bipolar com sintomas ansiosos associados, tá? Quando a gente fala, então, de prevalência de TAG, a gente tem uma alta prevalência, ela varia um pouquinho conforme os estudos nos diferentes países. A gente tem uma média aí nos Estados Unidos quase 6%, na Europa quase 7%, no Brasil quase 4%. Como a maioria dos transtornos mentais, né, então muito mais prevalente em mulheres, mais ou menos 2 vezes mais prevalente em mulheres, e o mais comum do TAG é a incidência na vida adulta, então é bem mais, isso é importante também, porque às vezes são aqueles pacientes que dizem que nunca foram ansiosos, né, que no colégio eles não eram ansiosos, mas de fato a história natural do TAG é começar aí ao redor dos 30 anos de idade. Fatores de risco para o desenvolvimento do transtorno de ansiedade generalizada. Um temperamento mais neurótico, evitativo, né? Então, são aquelas pessoas que já têm mais medo, aquela criança que não gosta muito de se expor, não gosta muito de experimentar o novo, gosta já de ter tudo sob controle. O ambiente, né? Então, uma super proteção parental. A gente vê muito os estudos questionarem, né? O quanto que a história familiar de TAG aumentada tem a ver por uma questão genética, como diz ali, mais ou menos 30%, ou quanto tem até mais a ver com a criação, né? Porque aqueles pais que ensinam que o mundo é um ambiente perigoso, né? Que sair de casa é perigoso, que viajar é perigoso, que as relações são perigosas. Então, pais ansiosos criam também filhos ansiosos. Outro fator de risco, passado de trauma, seja trauma físico, psíquico, sexual, e a questão da genética que eu comentei, tá?
Quando a gente fala de diagnóstico, então, como quase tudo em psiquiatria, né, a gente não tem nenhum exame que vai nos dizer o diagnóstico de TAG, então uma boa anamnese é muito importante, a gente conduzir uma entrevista clínica estruturada pelos critérios do DSM-5, a gente pode usar alguns inventários para nos auxiliar, então o inventário Mini, a SKID, são entrevistas clínicas estruturadas, né, onde a gente vai, então, perguntando já os critérios para o paciente. Uma coisa super importante da gente coletar são os aspectos psicossociais, porque a gente vai ver depois ali na parte do tratamento, né, que aspectos psicossociais adversos, né, então dificuldade financeira, dificuldades familiares, situações de violência, isso tudo são mantenedores do TAG, então a gente tem que olhar para isso também. Precisamos avaliar as comorbidades, então sempre questionar a história médica geral desse paciente, sempre investigar se a gente tem alguma outra causa que possa explicar esses sintomas, né? Depois eu vou colocar um pouquinho ali no diagnóstico diferencial, mas, por exemplo, pacientes com hipertireoidismo, né? Então a gente precisa olhar também a parte médica geral. E é interessante sempre a gente avaliar a gravidade, e a gente se usa muito das escalas. Como em psiquiatria é tudo muito subjetivo, quando a gente usa escalas, eu gosto muito de usar escalas no consultório, eu acho que nos guia bastante no acompanhamento dos pacientes. Então, não só para a gente ter o diagnóstico, mas para a gente ter depois a resposta ao tratamento sendo avaliada. Existem várias escalas para avaliar a TAG, uma das mais comuns é a H de 7, mas tem a GAI, que é a escala geriátrica, tem a Beck, de ansiedade, tem a Hamilton, né? Então, enfim, escolher alguma escala que vocês sejam mais familiarizados. E sempre avaliar, né, os riscos, tá? É sempre, independente do paciente estar vindo por uma sintomatologia depressiva ou por TAG, avaliar riscos deve ser feito sempre no primeiro momento em psiquiatria. Então, questionar, por exemplo, o risco de suicídio, questionar se dentro dessa irritabilidade existe algum risco de heteroagressividade, tá? Como eu comentei ali um pouquinho antes, então a gente precisa olhar para os diagnósticos diferenciais. Em especial, primeiro, com outros transtornos mentais, tá? Para a gente fazer o diagnóstico do TAG, esses critérios de preocupação, né, por mais de 6 meses, a maior parte do tempo, e em relação a vários aspectos da vida, isso precisa ser o núcleo e a principal sintomatologia do paciente, tá? Então, a gente tem que excluir outros transtornos induzidos por substância, pacientes que abusam de cafeína, de anfetamina, e, claro, também diferenciar de outros transtornos de ansiedade, então, o transtorno de ansiedade social, mas a gente pode achar que é um TAG, mas quando a gente vai ver, a pessoa ela apresenta essa preocupação e essa evitação totalmente relacionado com situações sociais. Diagnóstico diferencial de TAB, né, então, transtorno afetivo bipolar com sintomas ansiosos, também do transtorno depressivo maior com sintomas ansiosos. Claro que é possível a pessoa ter as duas coisas, tá? E a maioria dos pacientes com TAG, de fato, tem alguma outra comorbidade. Então, o paciente ele pode ter um transtorno depressivo maior e um TAG, tá? Mas a gente não pode simplesmente encarar que ter sintomas ansiosos significa que tem TAG, né? Então, para o TAG tem que ter o critério das preocupações e tem que ter pelo menos ali aqueles outros 3 daqueles outros seguintes elencados, tá? Diagnóstico diferencial com outras doenças médicas, em especial hipertireoidismo e feocromocitoma. Então, como eu comentei um pouquinho ali antes, a regra do TAG é ter comorbidades, tá? Existe até uma certa história natural de evolução, porque pensa, né, o indivíduo com TAG, ele se preocupa tanto com tudo, é tudo tão difícil, é tudo tão ameaçador, né? Daqui a pouco ele começa a evitar várias coisas, então muitas vezes ele vai evoluindo para uma sintomatologia mais depressiva e acaba entrando em um episódio depressivo maior. Tá? Então, mais da metade dos pacientes com TAG vai ter comorbidades com TDM, tá? Em homens, super comum comorbidade com transtorno de uso de substâncias, né? Às vezes a gente nem sabe muito bem o que veio antes, se é um paciente com TAG que faz uso, por exemplo, de álcool ou de cannabis para tentar reduzir os sintomas, ou se é um paciente que começou com o uso de cannabis antes e acaba fazendo períodos de abstinência e por isso tendo uma sintomatologia ansiosa e desenvolvendo um quadro de TAG. Então, sempre é importante perguntar sobre o uso de substâncias. Muito comum também que esses pacientes comecem a ter algumas somatizações, né? Comecem, principalmente cefaleia, fibromialgia, síndrome do intestino irritável, né?
Então, isso também é bem frequente. Falando sobre o tratamento de TAG. Então, quando a gente recebeu o paciente, fizemos ali o diagnóstico de TAG, vamos pensar em tratamento, é muito importante a gente avaliar junto com o paciente vários aspectos para essa tomada de decisão. Então, além da efetividade, ou seja, além de a gente olhar o que os guidelines dizem ser uma primeira linha, a gente vê se é possível para o paciente, se é acessível, né, se ele tem condições financeiras do tratamento, qual a motivação do paciente, se ele se motiva ao uso de terapia ou não, quais as comorbidades, isso é super importante também para me guiar na escolha também da medicação ou de terapia, e também a gente sempre questiona a história prévia de resposta a algum tratamento psiquiátrico, tanto no paciente quanto em familiares. Hoje em dia, está falando muito na farmacogenética, na psiquiatria, né? E a gente está mais ou menos vendo aquilo que a gente já aprendeu há mais tempo atrás, né? De que existe uma concordância familiar de resposta aos tratamentos. Então, sempre a gente questiona tratamentos eficazes para o paciente no passado e para familiares. Quando a gente fala de padrão ouro de tratamento do transtorno de ansiedade generalizada, sempre que possível, TCC, terapia cognitivo-comportamental, aliada ao uso de fármaco, tá? A gente só não vai usar fármaco quando os sintomas são leves, o que em geral não é frequente, né? Porque os pacientes com TAG, eles levam anos para chegar ao atendimento, como muitos pacientes em psiquiatria, né? Então, em geral, eles não têm só sintomas leves, eles já estão com insônia, muitas vezes eles já estão com irritabilidade, de prejuízo cognitivo. Então, sempre que possível, a gente associa a TCC com os fármacos de primeira linha. Metade dos pacientes não vai responder a primeira linha, tá? E aí, sempre que a gente está falando de ausência de resposta, super importante a gente se questionar, em primeiro lugar, a adesão. Será que esse paciente está tomando a medicação? E será que eu estou deixando passar alguma comorbidade que eu não vi, não diagnostiquei, e por isso o paciente não está respondendo? O que os guidelines nos sugerem, então, de medicações de primeira linha? Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, os inibidores duais, a pregabalina, mais recentemente foi colocada como primeira linha, e a TCC. Pacientes que têm sintomas muito intensos, depois eu vou falar um pouquinho ali das medicações. Então, lembrando que no início da medicação, às vezes a ansiedade dá uma aumentada, então pacientes com sintomas muito intensos e baixo potencial de abuso, a gente até pode começar um benzodiazepínico no início, mas lembrando que jamais a ideia vai ser manter um uso contínuo de benzodiazepínico, tá? Antidepressivos depois de segunda linha e técnicas de segunda linha, a gente tem os antidepressivos tricíclicos, a bupropiona, os inibidores da MAO, a mirtazapina. Aqui entram também os antipsicóticos atípicos, em especial a quetiapina, a psicoterapia de orientação analítica e a prática de mindfulness. Falando um pouquinho sobre as medicações, então, dentro dos inibidores seletivos, a gente tem os 3 mais estudados, né? Paroxetina, sertralina e escitalopram. Não existe uma diferença de eficácia, né? Por exemplo, um é melhor do que o outro. Não. O que nos guia muito na escolha entre esses 3 é o perfil de efeitos colaterais, né? Então, a paroxetina é uma excelente medicação, mas está associado a ganho de peso. Talvez aquele paciente que é magrinho, que tem até, não come muito quando está muito ansioso, pode ser uma boa opção, né? Ela também costuma dar um pouquinho de sonolência à noite. Os piores efeitos colaterais dela é a questão do peso e a disfunção sexual, né? A sertralina, às vezes, dá um pouquinho mais de náusea, então aquele paciente que às vezes já tem muita náusea pode não ser a primeira escolha. E o escitalopram, ele tem como principais efeitos colaterais que a gente vê na prática também a questão da disfunção sexual, mas os 3 são a primeira linha, tá? Depois a gente tem a fluoxetina, por que está ali interrogada? Porque a gente tem poucos ensaios clínicos randomizados e de boa qualidade que mostrem uma eficácia da fluoxetina para o TAG, mas a gente usa muito ela na prática, né? Em muitos lugares do SUS, ela é, por exemplo, o único inibidor seletivo disponível. O citalopram está ali questionado porque é uma medicação pouco utilizada na prática, né? Muitas pessoas acabam usando esse citalopram, então tem poucos estudos. E a fluvoxamina, a gente não tem estudos também que avaliem a fluvoxamina em TAG.
Indo depois para os duais, venlafaxina e duloxetina são as duas que a gente tem maior evidência. A desvenlafaxina, tem pessoas que usam na prática, tá? Mas não é algo que a gente tenha estudos que confirmem eficácia para TAG, e às vezes os pacientes até pioram um pouquinho, porque como ela é uma medicação muito noradrenérgica, né? Às vezes ela até piora um pouquinho dos sintomas ansiosos. E depois a pregabalina. Então, a pregabalina é um anticonvulsivante, né? Ela tem um efeito maior na regulação de glutamato, mas a eficácia dela para TAG vem sendo cada vez mais corroborada, a gente vem vendo em mais estudos, né? E o início de efeito, o que é muito bom da pregabalina, tá? O início de efeito já acontece na primeira semana, diferente dos inibidores seletivos, né? Que em geral começa na segunda, terceira semana, e lá pela quarta, sexta, que a gente vai ter uma eficácia maior. Então a pregabalina começa mais rápido, né? Não está associada também a ganho de peso. A questão da pregabalina é que ela é uma tomada em 2 vezes ao dia, tá? E super importante, o objetivo do nosso tratamento vai ser a remissão dos sintomas, tá? Por que eu tô frisando isso? Porque muitas vezes a gente vê pacientes com TAG mais ou menos tratados, né? Melhorou um pouquinho, tá funcionando melhor no dia a dia, mas continua com sintomas. Se a gente não chegar na remissão dos sintomas, o paciente, ele vai desenvolver um quadro cada vez mais crônico e a gente vai ter muita dificuldade de retirar essa medicação depois. Quando o paciente melhorou, a gente reaplicou as escalas, a gente viu que ele entrou em remissão, a gente vai manter o tratamento por 1 a 2 anos, tá? Essa escolha vai depender um pouquinho, se é o primeiro episódio, primeira vez que está tratando, em geral a gente mantém por 1 ano. Se é um paciente que já fez um tratamento prévio, falhou, a gente mantém por 2 anos. Tratamentos não farmacológicos para o TAG, terapia cognitivo-comportamental, que no final vou falar um pouquinho mais sobre ela, e algumas outras técnicas, então, como meditação, mindfulness, né? Não confundam meditação com mindfulness, né? Então, mindfulness é aquele estado de atenção plena, né? E também um estado em que eu consigo identificar o que eu preciso naquele momento. Técnicas de relaxamento muscular, atividade física, especialmente aeróbica, né? Yoga é uma das práticas complementares que tem mais evidência, assim, de eficácia. Tai Chi e acupuntura. E depois temos também as técnicas mais intervencionistas, né? Estimulação magnética transcraniana repetitiva e estimulação do nervo vago. Então, qual que é o curso e prognóstico do transtorno de ansiedade generalizado? O curso, ele tende a ser crônico ou intermitente, né? Então, ou sempre mantém, ou vai ser altos e baixos, né? Sendo pior, quanto mais cedo o paciente apresenta sintomas e mais ele demora para procurar o tratamento. Consequências funcionais muito importantes, então, em geral, essas pessoas têm menor desempenho laboral, um prejuízo cognitivo, e aquilo que eu falei lá no começo, né? Acabam educando os filhos de uma forma também muito ansiogênica, tá? Taxas de remissão completas do TAG são bastante baixas, né? E mais ou menos 50% dos pacientes, e desses que remitem, mais ou menos a metade vai recair também quando a gente interromper o tratamento. A gente já tem estudos mostrando que pacientes que fazem a TCC, comparados com aqueles que fazem medicação apenas, em geral, quem fez a TCC tem uma menor taxa de recaída, e isso faz sentido, porque a TCC, ela trabalha muito com um reaprendizado, né, de como lidar com as cognições e os padrões de comportamentos, tá? E aí também se vem cada vez mais falando em a gente começar a usar para essas pessoas que têm recaídas, ou que fazem tratamentos e melhoram, a gente consegue ter uma remissão, mas depois tem uma leve piora, sem chegar assim, a recair, como na estaca zero anterior, a gente vem trabalhar, então, com técnicas de aceitação, né, de que talvez essa pessoa sempre tenha um padrão um pouco mais ansioso, e aí entra naquelas terapias de terceira onda, né, então aceitação e compromisso, por exemplo, em que o indivíduo, ele aceitando um pouco um padrão mais ansioso, ele se preocupa menos sobre esse padrão e reduz o risco de ele ter uma recaída, tá? Bom, falando agora do transtorno de pânico, então, o transtorno de pânico, se a gente for olhar no DSM, o que é o transtorno de pânico? São ataques de pânico recorrentes e inesperados,
Isso é super importante, tá? Então, o ataque de pânico no transtorno de pânico, ele é do nada mesmo, tá? Muitos pacientes vêm e dizem, eu não entendo, eu quero achar o porquê, o que causou o meu ataque. No transtorno de pânico, ele é inesperado, diferente de um ataque de pânico que ocorre em outros transtornos, tá? Então, por exemplo, isso é importante porque gera confusão. Uma pessoa que tem uma fobia específica de avião, ela só tem ataques de pânico quando ela vai se expor ao avião ou quando ela faz uma exposição imaginária do avião. Essa pessoa não tem transtorno de pânico. Ela tem uma fobia específica de avião com ataques de pânico, tá? Uma pessoa com ansiedade social que tem ataques de pânico quando vai falar em público, não tem ataques inesperados, só quando ela se expõe a um desempenho social. Essa pessoa não tem transtorno de pânico, ela tem um transtorno de ansiedade social com ataques de pânico, tá? Então, dentro do transtorno de pânico, a gente tem ataques que são recorrentes e inesperados. Lembrando que o ataque de pânico é esse surto abrupto de medo, desconforto intenso. Em poucos minutos ele chega no pico, e aí a gente tem pelo menos 4 ou mais desses vários sintomas citados no DSM, tá? Então, palpitações, toda aquela descarga adrenérgica, né? Palpitações, sudorese, tremores, sensação de falta de ar, de asfixia, dor torácica, náuseas, algumas pessoas têm diarreia, podem ter vômitos, tontura, calafrios, podem escrever como formigamentos, né? As parestesias. Pode acontecer a sensação de desrealização ou despersonalização. O que é isso? Então, desrealização é quando eu me sinto em outro plano, parece que eu não estou na mesma realidade que as outras pessoas. E despersonalização é quando eu não me reconheço no meu corpo, parece que eu estou fora de mim. Medo de perder o controle, medo de enlouquecer, medo de morrer, muitas pessoas acham que vão ter um infarto, por exemplo. Esses ataques, então, pelo menos um ataque foi seguido de um mês ou mais das seguintes características, que daí entra o padrão da preocupação. Tá? Então, preocupação persistente acerca de ter ataques de pânico adicional, e entra aquele padrão do comportamento, né? Então, o padrão de comportamento evitativo, com receio de ter os ataques. Novamente, aquilo que o DSM sempre coloca, não é consequência de efeitos psicológicos de uma substância, então a pessoa ela não tem isso quando ela cheirou uma cocaína, ou quando ela se entupiu de Ritalina, tá? E aí aquilo eu grifei porque é mais ou menos o que eu falei para vocês antes, tá? Que também não é mais bem explicado por um outro transtorno mental. Então, não são ataques de pânico que ocorrem apenas em resposta a alguma situação temida de um outro transtorno de ansiedade, tá? A partir do DSM-5, a agorafobia, que antes era considerado um especificador ou não de pânico, agora, a partir do DSM-5, é considerado um outro transtorno mental. Tá? Então, a agorafobia é um transtorno que as pessoas elas têm medo, apreensão de estar em locais onde elas não conseguem escapar, né? Onde elas não vão ter saída diante de uma situação desagradável. Então, medo de estar na multidão, medo de estar numa ponte, medo de estar dentro de um ônibus. E antes ela era considerada um especificador do pânico, agora não. Então, se o paciente ele tem transtorno de pânico, o que acontece? Ele vai evitando os lugares onde ele teve as crises, né? E aí, às vezes, os pacientes sem tratamento evoluem para uma agorafobia. Tive uma crise no ônibus, não ando mais de ônibus. Tive uma crise na academia, não vou mais na academia. Tive uma crise no carro, no Uber, não ando mais de Uber. E quando a gente vê, daqui a pouco essas pessoas não vão mais em nenhum lugar por medo de passar mal e não ter ajuda, e aí elas ganham um diagnóstico adicional de agorafobia, tá? Que é um fator de mau prognóstico, né? Então é mais difícil de tratar quando a gente já tem agorafobia. O transtorno de pânico tem uma prevalência menor, né, que o TAG, então mais ou menos 2 a 3% nos estudos americanos e europeus, e mais ou menos 1% nos estudos da América Latina. Novamente, 2 vezes mais prevalente em mulheres. Também o comum é a incidência na vida adulta, mas um pouco mais jovem que o TAG. Fatores de risco, então, de novo, né, aquele temperamento neurótico, aquele temperamento mais evitativo, de não se arriscar muito. Sensibilidade à ansiedade. O que é isso? Então, as pessoas, elas têm diferentes graus de sensibilidade a sintomas ansiosos. Como a gente viu, ansiedade é normal, tá? Só que uma pessoa, ela pode sentir um pouco de ansiedade
e pensar, ok, estou um pouco ansioso em função de tal coisa, isso é normal, sentir ansiedade, enquanto que outras pessoas, meu Deus, estou sentindo ansiedade, eu vou ter alguma coisa. Isso não é normal, isso é uma doença. Então, em geral, as pessoas com pânico têm essa maior sensibilidade à ansiedade. Fatores de risco ambientais, então, pais controladores, pouco afetivos, de novo a história, né, de traumas no passado, abuso, outros estressores, e tem também uma questão com o tabagismo, né, provavelmente porque pode gerar alterações, desconfortos, digamos assim, sensações de dificuldade respiratória, aquelas pessoas com maior sensibilidade à ansiedade vão desenvolver, então, pânico. Fatores genéticos, então, no pânico é bem claro, é super comum a gente ter uma história familiar positiva para pânico em pacientes que têm transtorno de pânico, tá? Diagnóstico do pânico, então, bem similar ao nosso raciocínio no diagnóstico do TAG, né? Anamnese, bem detalhada, uma entrevista clínica estruturada pelo DSM-5, podemos usar alguma escala para nos apoiar, a avaliar aspectos psicossociais que podem ser mantenedores desses sintomas, a avaliar as comorbidades, história médica geral, exames complementares. Em geral, pacientes com pânico, eles já chegam ao consultório com vários exames, porque eles já acharam muitas vezes que estavam infartando, já foram na emergência, já foram no cardio, então eles chegam já com uma bateria de exames. Em geral, a gente já vê por ali que foi excluído alguma doença cardíaca, né? Mas se não, isso é importante também que seja excluído, tá? Que não é um paciente que tenha alguma alteração cardíaca. Novamente, a gente vai avaliar a gravidade. Então, a gente pode fazer as escalas, né? Existem escalas específicas para avaliar a gravidade de pânico. Existe a escala CGI também, que é a escala de impacto clínico global. E riscos também sempre questionar. Outra informação importante é que ataques de pânico isolados, ou seja, tive um ataque de pânico, porém não desenvolvi um medo de ter um novo ataque, não desenvolvi um comportamento evitativo para o receio de um novo ataque. Ataques de pânico isolados são comuns, tá? 1 em cada 4 adultos irá experienciar na vida. Tá? Então, isso é importante também para a gente psicoeducar as pessoas. Diagnósticos diferenciais do pânico, novamente com outros transtornos mentais, né? Lembrando aquilo que eu frisei antes, então, se a gente está diante de um paciente que tem um outro transtorno de ansiedade com ataques de pânico associados, e aí o meu foco principal vai ser tratar esse núcleo ansioso que tem por trás dos ataques, principalmente, então, ansiedade social, fobias específicas e ataques induzidos por estimulantes, e também exclui doenças médicas gerais, né? Hipertireoidismo, feocromocitoma, como a gente comentou, as arritmias. Comorbidades mais comuns, agorafobia, pelo que eu expliquei antes, né? Em geral, o paciente evolui para agorafobia. Outros transtornos ansiosos também, tá? E aí, nesse caso, um paciente que tem TAG e tem transtorno de pânico, por exemplo, ou um paciente que tem transtorno de ansiedade social e tem transtorno de pânico. Esse paciente que tem transtorno de ansiedade social e transtorno de pânico, ele vai ter, então, os ataques dos dois formatos, tanto um ataque esperado, quando ele for se expor a uma situação social, quanto, de repente, ataques inesperados. Em outras situações, do nada, ele também tem ataques de pânico. Então, nesse caso, ele tem os dois diagnósticos, tá? Comorbidades também é comum, com transtorno de humor, as pessoas muitas vezes deprimem também, e com o uso de substâncias, tá? Outras comorbidades comuns, asma, alterações respiratórias, arritmias, prolapso de válvula mitral em pacientes jovens é comum, de novo, né, porque o paciente pode sentir, né, sente taquicardia, sente palpitação e às vezes desenvolve crises de pânico, mas ele tem por trás também um prolapso de válvula. Tratamento do pânico, então a gente vai primeiro considerar as mesmas coisas que a gente comentou em relação ao TAG, vamos pensar na questão de efetividade, mas também acessibilidade, motivação do paciente, comorbidades, custo, e o que o paciente e familiares responderam no passado a tratamentos psiquiátricos. Aqui tem uma coisa super importante, tá? Que é a questão da psicoeducação. Então, psicoeducação é uma coisa que a gente faz muito na TCC, é a gente orientar o paciente sobre o que ele tem, qual é o nome da doença que ele tem, qual é a prevalência que outras pessoas também têm, quais são os tratamentos possíveis. A psicoeducação, ela tem um impacto muito positivo no tratamento de todos os transtornos de ansiedade.
em especial no transtorno de pânico. Cerca de 40% da melhora dos sintomas se dá apenas após uma boa psicoeducação. Né? Então, fez uma boa psicoeducação, tu já conseguiu melhorar mais ou menos 40% dos sintomas do seu paciente. Então, sintomas leves, às vezes a gente faz psicoeducação, melhora de estilo de vida e o paciente já responde. Agora, de novo, não é o mais comum, tá? Em geral, os pacientes já têm sintomas mais intensos e, novamente, a primeira linha vai ser fármaco mais terapia cognitivo-comportamental. A taxa de resposta no transtorno de pânico ela é um pouco maior, mas mesmo assim, mais ou menos 40% dos pacientes não responde à primeira linha. E a gente volta para o mesmo questionamento. Tá aderindo bem? Tem alguma comorbidade que eu não peguei antes? Tá? O que a gente tem de medicações e intervenções indicadas como primeira linha? De novo, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. E aqui, entre os duais, apenas a venlafaxina, que dentre os duais, né, então a gente tem a venla, a gente tem duloxetina e a desvenla, a venlafaxina é o que tem o maior poder serotoninérgico, né, então o balanço dela de serotonina e noradrenalina é muito mais a favor de serotonina. Então ela é a única que está aqui no tratamento para transtorno de pânico. E também terapia cognitivo-comportamental. Aqui no tratamento de pânico, importante a gente lembrar aquilo que eu falei da sensibilidade à ansiedade, né? Então, são pacientes que têm uma sensibilidade à ansiedade aumentada e que quando a gente começa a medicação e dá aquele aumento de ansiedade inicial, geralmente eles não toleram, tá? Então, é bem comum a gente precisar associar benzodiazepínico no primeiro mês, mais ou menos, de tratamento, deixar até fixo. Às vezes a gente deixa clonazepam 0,5 miligramas, 2 vezes ao dia, e a gente orienta, né? Isso é só nesse momento para tratar as crises, depois com um plano de retirada. Eu sempre digo para esses pacientes, o benzodiazepínico aqui é que nem quando tu tá com uma dor de garganta, né? Uma amidalite, tem placa, né? Então, primeiro tu toma um remedinho para dor, mas aí tu vai tomando um antibiótico para ele curar. Então, o benzodiazepínico seria o remedinho que vai tirar a dor, mas não vai curar. O que vai curar vai ser o antidepressivo, tá? Segunda linha de tratamento, aí os antidepressivos tricíclicos, inibidores da MAO, mirtazapina, os benzodiazepínicos, psicoterapia de orientação analítica e a TIP, que é a terapia interpessoal. Não entra aqui bupropiona, tá? Então, bupropiona costuma piorar os sintomas ansiosos. Interrogado, terceira linha, porque a gente tem pouquíssima evidência, tá? Para eficácia de mindfulness e terapias de aceitação e compromisso, que é uma terceira onda também, no tratamento de pânico. Falando um pouquinho sobre as medicações no pânico, então lá são, de novo, os inibidores seletivos, né? Nesse caso, a gente tem um pouquinho mais de evidência de eficácia para outros inibidores seletivos também, não tanto faz, tá? Se vai ser paroxetina, sertralina, escitalopram, fluoxetina, citalopram ou fluvoxamina. Todos eles são eficazes para o pânico, a gente vai se guiar pelos efeitos colaterais. A fluvoxamina, às vezes, não é muito conhecida por algumas pessoas, ela tem como um bom diferencial que ela não está associada à redução de libido e nem aumento de peso, então é uma boa alternativa. Dentre os duais, apenas a venlafaxina. Aquilo que eu falei antes, então, começar com a metade da dose na primeira semana, orientar sobre a possível piora dos sintomas no começo e, se necessário, associar o benzo, tá? O objetivo também, remissão completa dos sintomas, a gente quer que o paciente não tenha mais ataques de pânico. A partir do momento em que ele remitiu, não está mais tendo ataques de pânico, eu vou fazer o tratamento aí por 6 meses até 2 anos. A maioria da literatura defende pelo menos 1 ano, e é o que eu faço na prática, tá? Seguindo o mesmo raciocínio lá do TAG. Se é um paciente de primeira vez que a gente está tratando pânico, mantém 1 ano. Paciente que já fez tratamento no passado, recaiu, vamos manter, então, por 2 anos após a estabilização. Retirada do fármaco, super lenta. Por quê? Toda vez que a gente retira o fármaco, né, pode ter sintomas de retirada, então pode ter um pouquinho de tontura, pode ter um pouquinho de náusea, e aí esse paciente é super sensível à ansiedade, ele pode encarar isso como uma piora dos sintomas ansiosos e ter uma recaída. Então, a gente retira bem devagarzinho, principalmente paroxetina e venlafaxina, que dão muito sintoma de retirada. Tratamento não farmacológico do transtorno de pânico, terapia cognitivo-comportamental, terapia de orientação analítica interpessoal como segunda opção.
Curso prognóstico do pânico, sem tratamento, a maioria dessas pessoas, assim como o TAG, vai ter um curso crônico ou pioras e melhoras, né? Costuma complicar com outros transtornos, em especial agorafobia e depressão. Também essas pessoas apresentam umas consequências funcionais muito importantes, né? Prejuízo cognitivo, laboral, físico, né? Social. As taxas de remissão são melhores do que em outros transtornos ansiosos. Em especial quando os pacientes fazem TCC, é muito bom de tratar pânico com TCC, porque eles melhoram mesmo, né? Mas a maioria deles vai ter algum ataque de pânico no futuro, e é aquilo que eu comentei com vocês, algum ataque isolado, isso é super importante da gente explicar para o paciente também. Não necessariamente ele vai recair com um transtorno de pânico, mas ele pode ter um ataque de pânico isolado. Então, para finalizar, eu vou dar umas pinceladas com vocês em TCC, eu imagino que talvez vocês já tenham visto em outros momentos no simpósio, então eu vou focar aqui na TCC para TAG e pânico. Lembrando, então, os princípios da TCC, uma terapia que tem essa visão super educativa, por isso ela costuma ser breve, porque a gente vai ensinar ao paciente as habilidades e as técnicas. Então, o paciente ele vai aprender e após a terapia ele vai seguir aplicando. Né? Algumas pessoas pensam, mas como é que vai tratar um transtorno de tantos anos com TCC que dura meses apenas, às vezes semanas, né? Por isso que a gente vai transferir esse conhecimento para o paciente, ele vai seguir aplicando. E na prática, estudos de follow-up após TCC mostram que às vezes o paciente ele melhora mais um tempo após a TCC do que no pós-imediato, porque ele vai ficando mais craque, digamos assim, nas habilidades que ele aprendeu na terapia. Uma aliança terapêutica empática, então essa coisa do empirismo colaborativo, né? Terapeuta e paciente são parceiros, não é uma coisa que o terapeuta detém conhecimento, mas não passa para o paciente, então a gente trabalha junto. Foco no presente, a gente não volta muito no passado, a gente quer resolver o problema presente, é uma terapia bem estruturada, então a gente tem técnicas para o começo dela, a gente tem técnicas para sessões intermediárias, a gente tem técnicas para sessões finais. As sessões já têm o tema de cada sessão e a ênfase em resultados. Então, de novo, a questão das escalas, né? Em geral, quem trabalha com TCC trabalha muito com escalas. A gente vai acompanhando ao longo do tratamento as escalas e a gente vai ter como objetivo a remissão dos sintomas. Orientar, então, a metas que a gente já coloca no começo, né? Solução de problemas, tem esse tempo limitado. Claro, se a gente vai falar depois, fazer para transtornos de personalidades, a gente fica tempos maiores, né? 2 anos, por exemplo, mas para pânico e ansiedade generalizada não é necessário. Frequência em geral semanal, depois quinzenal, e a gente costuma na TCC fazer tipo um desmame, né? Então a gente passa depois para quinzenal, depois vem a cada 3 semanas. Se o paciente precisar voltar para fazer reforços, a gente faz. Então, imagino que vocês já tenham visto um pouco sobre a TCC, mas o que é a ideia do modelo cognitivo? Eu coloquei aqui uma foto desse aviãozinho a hélice, eu odeio andar de avião, principalmente quando tem hélice. Então, assim, para mim, essa imagem me gera um pouquinho de medo. Mas tem gente que ama andar de avião, que essa imagem pensa, né, em viagem, que maravilha, férias, né? Então, quando eu olho um avião e penso em medo, eu fico um pouquinho mais ansiosa, mas talvez essa outra pessoa, quando olha e pensa em viagem, ela fica mais feliz. Então, é a mesma imagem que está gerando sensações diferentes em função da forma como a gente interpreta. Essa outra imagem aqui, acho que não dá para ler muito bem, mas cada um interpretou de um jeito, né? Um disse que era um prato, o outro disse que era uma folha, outro disse que era uma flecha. Então, cada um olha de um jeito sobre a mesma realidade, a gente faz interpretações diferentes. E aí, o que a TCC se baseia, então, que o nosso pensamento acerca de uma situação vai gerar uma emoção, vou ficar mais triste, mais feliz, mais irritado. Com base nisso, eu vou ter um comportamento diferente, que vai, então, entrar nesse ciclo que se alimenta. Por exemplo, sou uma pessoa que tenho vergonha de dar aula, vamos supor. Eu tô aqui pensando que eu tô dando aula, meu Deus, tô dando aula, tô ficando nervosa, as pessoas estão vendo. Penso que eu não tô me saindo bem. E aí eu começo a ficar cada vez mais nervosa. E aí, quando eu penso que eu tô ficando cada vez mais nervosa, a garganta começa a secar, o coração começa a acelerar, e eu penso, agora sim é que eu vou ter uma crise de pânico. E eu fico cada vez mais nervosa. Diferente de uma pessoa que vem, bom, vou dar uma aula, gosto de dar aula,
não tenho problemas, acho que as pessoas não vão ficar me avaliando de uma forma negativa, e se eu ficar um pouquinho nervosa, tudo bem. Provavelmente essa pessoa vai ficar mais tranquila, ela vai ver, nossa, minha voz está tranquila, estou me saindo bem, e isso vai alimentar um comportamento de maior relaxamento, tá? Essa arvorezinha que eu coloquei, porque na TCC a gente entende, então, que a gente tem níveis de pensamentos. Talvez um pouquinho o que a dinâmica queria dividir, né, em consciente, subconsciente, inconsciente. A gente divide entre os pensamentos automáticos, que são a nossa copa da árvore, né, aquilo que a gente vê, os nossos pensamentos intermediários, nossos pressupostos, que estão ali nos galhos, e os mais profundos. Então, não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, mas só porque às vezes a TCC ela é atacada como uma terapia que não trata a fundo a causa do problema. Na verdade, ela trata, tá? A gente só entende de uma forma um pouquinho diferente, que as coisas elas podem ser todas conscientes se a gente conseguir, então, trabalhar com o pensamento, com o comportamento. Uma sessão de TCC é estruturada, a gente verifica o humor, a gente sempre vai revisar a semana, como é que o paciente passou, e a gente vai ter a agenda da semana, a agenda da nossa sessão, tarefa de casa para a sessão seguinte, e o feedback, sempre perguntar para o paciente o que ele está achando da terapia, né, e vendo como que ele está evoluindo. TCC para transtorno de ansiedade generalizada, então, o que são as principais, os pilares da TCC para o TAG, tá? Psicoeducação, como a gente já falou, então explicar tanto sobre o transtorno quanto sobre a TCC, né? Eu tenho vários materiais psicoeducativos no consultório, em geral, depois da primeira consulta, o paciente sai com o manual, na consulta seguinte ele já se sente um pouquinho melhor por ter visto, assim, que o que ele sente não é nada de outro mundo, é uma coisa que tem nome e que tem tratamento, tá? Então, explicar para o paciente, né, o que é uma preocupação normal, o que é uma preocupação patológica. Depois é importante a gente falar das técnicas de enfrentamento, respiração diafragmática, relaxamento muscular, são as principais. Técnicas cognitivas, então, identificação de pensamentos automáticos, né, que os pensamentos, eles não são verdades, eles são hipóteses a serem testadas. Não tem como ter certeza que tudo que eu penso é verdade, assim como eu não acredito em tudo que eu escuto, então eu tenho que testar. E aí existe uma série, eu não vou entrar aqui, já estou quase terminando aqui no nosso tempo, mas existe uma série de técnicas para a gente avaliar os pensamentos. Reestruturação cognitiva, né? Diferenciar preocupações úteis de inúteis, fazer uma exposição à preocupação, tá? Porque muitas vezes, né, o paciente com TAG, ele tem a ideia de que ele precisa se preocupar, né? Ele fica lá preocupado, ele começa a dizer, não vou mais me preocupar com isso, vou parar de me preocupar. E entra no efeito urso branco, que você já deve ter ouvido falar, que é, se eu disser aqui para vocês, olha, pessoal, todo mundo, ninguém pode pensar aqui em um doce que gosta, ninguém pensa numa sobremesa bem saborosa. Todo mundo imagina, né? Então, essa coisa de brigar com a nossa mente não adianta. Então, a gente usa outras técnicas para lidar com isso. E depois a gente faz técnicas comportamentais. Então, a gente vai expondo o paciente a situações que para ele geram mais ansiedade, a gente combate os comportamentos que geram ansiedade. A gente tem técnicas da hora da preocupação, que ele senta para se preocupar e se expor à preocupação. E também, claro, técnicas de solução de problemas. A TCC para o transtorno de pânico é um pouquinho similar, então a gente começa com a psicoeducação, ali em cima eu coloquei uma figura em que a gente explica o ciclo do medo, né, então o paciente ele ficou um pouquinho taquicárdico, ele interpreta que isso é um infarto, e aí ele fica então super nervoso, ele vai ter toda a descarga noradrenérgica, e ele vai ficar então mais ansioso, vai perpetuar esse medo, a gente explica isso para o paciente. Ensinamos de novo as técnicas de enfrentamento, que é super importante no transtorno de pânico. A respiração diafragmática costuma ser muito eficaz, que é aquela técnica da gente respirar pelo abdômen, né, e não pelo tórax. O relaxamento muscular também. Depois as técnicas cognitivas, então, de novo, identificação dos pensamentos, aquelas técnicas cognitivas de análise dos pensamentos. No pânico, a gente começa a fazer, então, as exposições imaginárias. Por exemplo, eu, Alice, tenho medo de avião, então eu começo a imaginar, tá? Eu tive uma crise de pânico no avião, começo a imaginar que eu tô naquela situação. Eu, Alice, vamos supor, não tenho fobia nenhuma, tenho um transtorno de pânico puro, minhas crises, elas são do nada. Então, eu vou começar a imaginar eu tendo uma crise, eu vou imaginar que eu tô taquicárdica, eu vou imaginar que eu tô com sudorese, eu vou imaginar falta de ar, tontura, isso é a exposição imaginária. Depois a gente passa para as técnicas comportamentais.
Então, exposição interoceptiva é o quê? Eu vou tentar, isso a gente faz com o paciente no consultório, estimular sintomas, estimular sensações que se pareçam com uma crise de pânico. Então, a gente respira no canudinho com o paciente para provocar dispneia, a gente fica lá pulando polichinelo, subindo, descendo escada para provocar taquicardia, a gente fica girando a cabeça para provocar tontura, e aí o paciente, a gente vai provocando os sinais, sintomas que pareçam, né, essas sensações que pareçam uma crise de pânico, e aí juntos a gente vai com o paciente usando a técnica de respiração, e ele vai aprendendo que mesmo tendo essas sensações, não significa que ele terá uma crise de pânico. Depois a gente passa a fazer essa exposição em situações da vida cotidiana, tá? Por exemplo, é muito comum pacientes com crises de pânico não fazerem mais atividade física, porque eles vão ter taquicardia e aí eles acham que é uma crise de pânico. Então, a gente combina de eles fazerem atividade física, de eles caminharem na esteira, depois correrem na esteira, e eles vão aprendendo que eles não terão uma crise. E aí a gente começa, então, aí combatendo as evitações e treinando o comportamento. Cartões de enfrentamento é quando a gente escreve num cartãozinho, depois que a gente analisou um pensamento que não era um pensamento correto, a gente faz a resposta a esse pensamento num cartãozinho, o paciente pode ler em situações desafiadoras que ele acha que vai ter a crise, tá? Bom, para a gente terminar, então, conclusões do que eu acho que é o importante, tá? Como eu falei, a ansiedade é algo adaptativo, é normal, não digam para o paciente que ele vai se livrar de ansiedade, porque isso não existe. Transtornos de ansiedade são muito frequentes. Diagnóstico, tanto do transtorno de ansiedade generalizada quanto do transtorno de pânico, é clínico, mas sempre devendo avaliar, excluir outras causas médicas e avaliar comorbidades. Sempre escolher um tratamento de primeira linha, que pode ser fármacos ou TCC, tá? Mesmo se vocês não gostam de TCC, não, eu gosto de psicanálise, tudo bem, nada contra a psicanálise, mas a evidência de eficácia nestes transtornos de ansiedade é maior para TCC, tá? Sempre psicoeducar o paciente, manter o tratamento por dose e tempo adequados e não o paciente subtratado, então tratar com o alvo de remissão de sintomas. Sempre estimular o enfrentamento, então seja o enfrentamento de preocupações, o enfrentamento de situações temidas, jamais utilizando técnicas de evitação. E é aqui a gente usa as técnicas de enfrentamento que eu coloquei ali antes. A gente ensina para o paciente a respiração diafragmática, a gente ensina o relaxamento muscular, a gente dá os cartões de enfrentamento e vamos expondo ele gradualmente, tá? Então, aqui são algumas das referências. Esse primeiro é um guideline bastante recente que a gente tem de transtornos de ansiedade. De baixo é uma meta-análise recente também sobre transtornos de ansiedade, a segunda sala de TAG, e alguns livros interessantes, tanto da parte de farmacoterapia quanto de TCC. Deixo aqui, então, nesse último slide, o meu contato, tá? Podem me escrever, me mandar e-mail. Esse é o meu e-mail, meu Instagram. Fico à vontade agora para a gente discutir sobre o tema. Muito obrigada, Alice. Nós temos algumas perguntas. Vamos projetar aqui na tela. Você pode ler e responder, tá bom? Uhum. Pode projetar, Felipe. Como podemos ajudar a família a entender o paciente, sendo que eles não conhecem quais nós... Ah, sim, boa pergunta. Então, isso entra muito na questão da psicoeducação. A psicoeducação, ela se estende muito para os familiares também. Então, a gente chama esse familiar e a gente explica o que é o transtorno de pânico, o que é o transtorno de ansiedade generalizada. A gente pode usar as cartilhas educativas, explicar que isso é uma doença psiquiátrica, que isso tem tratamento, quais são as formas de tratamento. Preconceito é uma coisa que quem for seguir na psiquiatria vai ter que lidar com bastante frequência, tá? Mas é um projeto, vai ser um processo educativo, meio trabalho de formiguinha, que em geral funciona, a gente só tem que ter paciência, tá? Mas é explicar, falar a verdade sobre os transtornos e dar o diagnóstico. Tem uma influência da idade e por isso o TAG, em geral, começa ali ao redor dos 30 anos, porque é quando a pessoa, em geral, tem o acúmulo de responsabilidades, né? Então, trabalho, finanças, filhos, família. Então, por isso esse acaba sendo o pico, né, em geral, de TAG.
nesse momento da vida adulta, tá? Depois, pessoas mais velhas, aí vai depender se a gente, por isso a questão psicossocial, em geral, quando a gente consegue melhorar esses aspectos psicossociais, essas responsabilidades excessivas que mantém o TAG, isso costuma melhorar. Então, o TAG em idosos é menos frequente do que TAG em adultos de meia idade. Ah, sim, mindfulness. Então, mindfulness, né, é a atenção plena, tá? Então, na realidade, existem práticas de mindfulness, desde aquelas mais budistas, de onde ele veio, até o mindfulness mais científico, tá? Mas, basicamente, o que significa mindfulness? Eu estar no momento presente, me conectando com as sensações que o momento atual me desperta. Por que ele ajuda na ansiedade? Porque eu tiro o foco das preocupações e coloco em outras coisas. Então, a gente tem, por exemplo, a gente usa mindfulness para quem tem compulsão alimentar, porque a pessoa vai fazer um mindful eating, ela vai se focar em todos os aspectos da comida que ela está comendo naquele momento. Mas mindfulness não é meditação. Por que não é meditação? Porque a meditação envolve tu ficar, por exemplo, prestando atenção na respiração, para usar como âncora, ou fazer uma meditação guiada. O mindfulness é simplesmente eu me dar conta do momento presente. Se eu estou agora sentada e entrar num estado no mindfulness, poderia ser eu me dar conta que eu estou com fome, por exemplo, ou que eu estou com sede, ou que eu tô cansada, e aí fazer uma dessas coisas, tá? Então, mindfulness é a gente prestar atenção no momento presente. É. Bem comum, né? Creio que passa muito pelo que a gente falou antes, né? Então, das instituições poderem ter, primeiro, obviamente, um espaço de acolhida aos estudantes, em geral, existe um serviço de atenção aos estudantes, né? Para que se possa entender cada estudante por que teve ou não teve uma crise de pânico, mas acho que também os próprios estudantes conhecerem o transtorno de pânico, conhecerem o que é um ataque de pânico, que isso não vai matar ninguém, né? E conhecerem como ajudar uma pessoa que está com um transtorno de pânico ou que teve um ataque de pânico esporádico, como, por exemplo, a questão da respiração diafragmática, do relaxamento, né? Então, por isso, eu acho que a psicoeducação sobre pânico é muito importante. Pânico também é super comum, a gente vê em emergências, assim, aparecerem pacientes com crises de pânico. Então, acho que é algo que todos os profissionais, mesmo quem não vai fazer psiquiatria, né, é bom saber o que é um ataque de pânico e ser acolhedor, ensinar esse paciente. Além da técnica da respiração diafragmática, aquela técnica de respirar num saquinho também é eficaz. Sim, isso é bem comum, né? As pessoas realmente. Então, para diferenciar, em geral, uma coisa que eu falei ali que é bem importante e comum, né? O TAG, ele tem o transtorno independente de como está o cotidiano, tá? Então, o paciente com TAG, ele entrou nesse funcionamento de preocupações excessivas, exageradas, acerca de várias coisas. Então, é aquela pessoa que diz que vai tirar férias e vai ficar super bem, e, em geral, se preocupa com as coisas das férias, tá? Então, diferente de pessoas que estão com excesso de informação apenas e não desenvolveram TAG, ou seja, corta aquele excesso de informação, a pessoa consegue relaxar, o paciente com TAG não vai conseguir, ele se sustenta nessa forma ansiosa. Mas, claro que o excesso de atividades está aumentando a prevalência de TAG, né? É um dos transtornos mais prevalentes e agora, após a pandemia, muito mais, né? Muito obrigada pela excelente palestra, Alice. Eu tenho certeza que contribuiu muito para o aprendizado de todos. Tivemos muitos elogios aqui da sua palestra. Que bom que gostaram, eu que agradeço. Com a palestra da Alice, hoje chegamos ao fim do nosso simpósio. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos os palestrantes e a todos os presentes por tornarem esse evento um sucesso. Gostaria de agradecer ainda ao Dr. Carlos Eduardo Vidal, orientador da Liga, e à doutora Amanda Lima por terem auxiliado na elaboração e dado assistência para que o evento fosse possível. E a todos os integrantes da Liga Acadêmica de Psiquiatria da Faculdade de Medicina de Barbacena por todo o trabalho realizado para trazer essas 3 noites de muito aprendizado para todos. Lembrando que o certificado será enviado por e-mail para todos que tiverem cumprido as etapas de inscrição e preenchido corretamente as palavras-chave no formulário. Uma boa noite a todos e até o próximo evento.